Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade junto com meus irmãos e irmãs em Cristo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui no Templo de Santo André, os irmãos que estão presentes junto conosco aqui, os irmãos e irmãs que também nos assistem pelo canal da Obediência, os que estão presencialmente, por favor, não esqueçam de revisar os telefones celulares, se ainda não estiver no modo silencioso, por favor, coloquem. E os que estão junto conosco, assistindo pelo canal da Obediência, que a gente possa agora, numa só sintonia, levantando o nosso pensamento a Deus, que nós possamos participar desta reunião espiritual pela vontade de Deus. Dito isso, eu peço então que os irmãos se ponham de pé, para nós fazermos esta abertura da nossa reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. E pela vontade de Deus, vamos começar cantando o hino da obediência a Deus.
Podemos sentar, pela vontade de Deus. Realmente, grande alegria de estarmos mais uma vez reunidos, como povo de Deus, como igreja cristã primitiva, praticantes da doutrina da obediência a Deus. Não esqueçamos de agradecer a Deus por termos sido, neste tempo, chamados para fazer parte das fileiras da igreja cristã primitiva, termos sido chamados para fazermos parte desse conteúdo transcendental que é a doutrina da obediência a Deus. Graças a Deus por isso. Alguns de nós que nasceram na doutrina, já nasceram em lar cristão, de obediência a Deus. Alguns que vieram depois, que foram chamados por alguma circunstância da vida, mas graças a Deus porque estamos neste caminho. Quero, pela vontade de Deus, começar a reunião de hoje com um trecho que está no Evangelho de João, no capítulo 3, bem no comecinho, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então respondeu Nicodemos: Mas, mestre, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode esse homem velho tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Então Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Essa semana eu estava nas releituras que a gente sempre faz do Novo Testamento e de tantas bibliografias que tem à nossa disposição hoje, entre elas materiais que o professor Ugarte nos deixou escrito, entre o livro As Duas Grandes Leis Espirituais, artigos e outros mais materiais. Estava relendo essa parte aqui e me lembrando de situações assim que a gente vê no presente. Alguns irmãos nasceram na doutrina, dos que estão aqui presentes, daqueles que estão nos assistindo pelo canal da Obediência. Outros irmãos não nasceram na doutrina, praticaram, passaram por outras escolas religiosas ou filosóficas e muitas vezes perlustraram de uma a uma, de degrau em degrau, até que a seu tempo chegam ao conhecimento da doutrina. E aí alguém nos últimos dias andou deixando escapar, e a gente não pode deixar de levar a instrução para os irmãos, que só podia pregar a doutrina aquele que tivesse nascido na doutrina. Aí eu fiquei pensando, nós estaríamos excluindo, se a gente fosse levar essa assertividade a sério. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, naquilo que o Espírito Santo de Deus me orienta a falar à igreja, é que se nasceu na doutrina, graças a Deus por isso. Se nasceu em lar cristão de obediente a Deus, graças a Deus por isso. Faz a tua parte, leva adiante esse conhecimento, leva a doutrina escrita nas tábuas do teu coração, nas tábuas da tua consciência, nas tábuas do teu espírito. Mas nós não podemos ser levianos e excluir um grande número de irmãos e irmãs em Cristo que Deus já chamou, ou quem sabe está chamando para vir a doutrina nesse tempo. O fato de eu ter fisicamente nascido ou não em lar cristão de obediência a Deus não significa nada, graças a Deus por isso. Mas se eu não nasci, não significa nada, queridos, porque Deus é que sabe a quem chama, como chama, quando chama, aonde chama.
Não é o irmão, às vezes usa um pretexto, vamos lá, vai acontecer uma festa na igreja, vai ter um galeto, vai ter um salgadinho, vai ter não sei o que. Às vezes a gente traz alguém e aquela pessoa é fisgada, não pelo convite que a gente fez, mas pelo Espírito Santo de Deus, por esse transcendental que fisga de alguma maneira aquele espírito que estava desejoso de alguma coisa, e ele entra na doutrina, começa a conhecer a doutrina. Às vezes, nas primeiras reuniões não entende nada, fala a verdade. Às vezes fica aqui sentado num dos bancos, num de umas cadeiras do templo e fica boiando a primeira reunião, a segunda, a terceira, até que devagarinho Deus começa, daquela maneira sobrenatural, começa a fazer a sua obra, e aquele irmão começa a abrir o conhecimento, começa a se abrir cada vez mais para o transcendental, e aí pá, e aí em fração de segundos encaixa tudo como se fosse um grande quebra-cabeças perfeito, com todas as peças preenchidas. Mas o fato de não nascer num lar de obediência a Deus, de não ter tido um pai e uma mãe obedientes a Deus, isso não é demérito nenhum. Agora, é necessário sim, talvez alguém tenha lido essa passagem, entendido que era preciso nascer na doutrina. Não, queridos, é preciso nascer na obediência a Deus. E aí não importa o sangue, não importa a casa que você nasceu, não importa a família que Deus te fez nascer. Importa que em algum momento Ele te chamou, Ele te chama, Ele nos chama para que a gente possa fazer parte dessa família cristã. E aí é com cada um. É de nós, Cristo em nós, com essa consciência divina que habita em nós, com esse Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Então, claro, é necessário nascer de novo, como diz aqui Jesus instruindo Nicodemos. Na verdade te digo que versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas não é nascer de novo entrar no ventre da mãe. Não é excluindo aquele que porventura não nasceu no ventre de uma mãe ou pai obediente a Deus que vamos excluir ele da doutrina da obediência a Deus, ele ou ela. Essa assertiva não pode ir à frente. Nós temos que ter maturidade cristã. Como igreja cristã primitiva, 2025, que é o ano que nós estamos, nós temos que ter maturidade cristã para olhar a palavra de Deus no seu sentido espiritual e saber, de novo, que Deus chama a quem quer, como quer, onde quer, do jeito que Ele quer. E às vezes você vai pensar assim, não importa se é branco, se é negro, se é amarelo, se é olhinho puxado, não interessa se é homem, se é mulher, Ele chama, na hora dele. E quando Ele chama, esteja preparado. Vai preparando o teu espírito, porque quando Ele te chamar, você vai sentir algo tão grandioso que você não vai conseguir voltar para trás. É que nem aquele que vem a primeira vez, vem a segunda, vem a terceira e de repente está pronto. Começa realmente a entender a doutrina de uma hora para outra, porque assim o Senhor Deus começa a fazer. Mas não nos esqueçamos que nós também precisamos fazer a nossa parte. O professor Ugarte falava de esforços tenazes. Não adianta nós achar que as coisas caem todas do céu. Deus é que chama. Ele faz todas as coisas em nós. Mas pela vontade de Deus nós também precisamos fazer a nossa parte. Estudar, buscar conhecimento, trocar ideias com os irmãos, estar presente nas reuniões de culto e aproveitar todos os momentos que o Senhor Deus nos dá na face da terra, todos os momentos para seguirmos nessa caminhada, nessa grande jornada de evolução espiritual. Eu dou graças a Deus por esse primeiro momento. Quero agradecer ao Pai a presença dos irmãos presentes aqui. Fará uso da palavra no primeiro momento a irmã Lourdes, uma prédica curta. Depois fará uso da palavra o irmão Ireno, que nos visita hoje, graças a Deus, primeira vez no Templo Santo André, é isso, né? O irmão Ireno e a irmã Rosa. O irmão Ireno que ajuda a entregar mensagens lá no Templo São João, na linha 7 de setembro em Palmitim. E junto com Elias Machado, o Elias é o presidente, participam e fazem um trabalho inspirado por Deus no ponto de pregação Emanuel em Pinheirinho do Vale, que inclusive tem reunião semana que vem, né? Próximo domingo de manhã, reunião na casa do Irene e da Rosa, ali no Pinheirinho do Vale. E depois, para o encerramento, fará uso da palavra a irmã Nívia, que também nos visita aqui de Porto Alegre, do Templo São Marcos, sempre presente no nosso templo, co-irmã junto conosco aqui, co-irmão. Então, pela vontade de Deus, tem a palavra, primeiramente, a irmã Lourdes. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez reunimos aqui. Temos visitantes hoje.
Graças a Deus, pela vontade de Deus, estão aqui. E os que nos assistem online, com Deus conosco. Eu tirei uma pequena parte dos Salmos 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. O que nós estávamos fazendo, né? Cantando louvores aqui. Graças a Deus. Mas não confieis em príncipes nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aqueles que têm o Deus de Jacó, por seu auxílio, a cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há nele, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dão pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara os órfãos e as viúvas, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, e de geração em geração louvai ao Senhor. Então, como está na Bíblia, né, de geração em geração, como o professor Ugarte deixou explicado nas duas grandes leis espirituais, está mais explicado, mas é as mesmas coisas que está escrito na Bíblia, né? E como o irmão estava falando ali, falei na reunião passada, né, eu, como se diz, digo privilégio, não nasci na doutrina, né, mas fui apresentada a doutrina através do meu esposo. E como ele bem, o jeito que ele falou ali, eu não comecei a seguir, mas eu não entendia muito. Não estava ainda preparada para... Já tinha ido em outras igrejas, mas também não entendia muito. Mas através sempre nós vimos continuamente, e eu comecei a estudar também e a entender um pouquinho. E comecei a entender o quanto é maravilhoso essa doutrina. Como eu disse, é uma coisa maravilhosa que não tem preço. A doutrina da obediência a Deus. E eu agradeço a oportunidade, essa oportunidade e a oportunidade que Deus me deu de entender, começar a entender melhor. Eu tirei uma prédia, um papel aqui também, que é meu. Irmãos, quando servimos a Deus, nunca estamos sozinhos. E às vezes a gente esquece, tenta carregar o mundo nas costas, achando que tudo depende dos nossos esforços. Mas caminhar com Deus é reconhecer que tem uma mão segurando a nossa, guiando nossos passos, mesmo às vezes sem perceber que nos dias de silêncio, Deus está cuidando de nós, a todo instante. O medo não tem força, porque o amor dele e o cuidado com nós é maior que qualquer tempestade. Só temos que ter fé e confiar nele, entregando nossos caminhos, fazendo a obediência, praticando o bem, o amor ao próximo, amar uns aos outros como a nós mesmos, não fazendo para o próximo o que não queremos para nós. Dar o melhor de nós aqui neste mundo material, para no dia do nosso desencarne fazer uma travessia em paz para o plano espiritual. E eu agradeço mais essa oportunidade. Uma prédia curta, entrego a palavra ao irmão Guilherme. Graças a Deus.
Cristo. Boa noite a todos, Deus conosco. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por me encontrarmos junto aos irmãos. É uma alegria imensa, né? E nós se encontrarmos. O irmão Gervásio está mais perto de nós lá, volta e meia está lá. Mas eu quero agradecer aqui o irmão Gervásio pela oportunidade, agradecer aos pregadores. Temos São Marcos, que é o irmão Oscar, a irmã Nil. Já tivemos a oportunidade de falar também juntos, né, irmão? Irmãs, o irmão Marcos, né? Eu errei o seu nome. Irmãos e irmãs em Cristo. Eu queria dar só uma chegadinha aqui na prédica do irmão aqui. Como ele estava falando no começo ali, que ele nasceu na doutrina de audiência. Eu não nasci na doutrina de audiência. Eu passei pelo catolismo e depois passei 20 anos dentro do espiritismo para poder chegar à doutrina de audiência. É que cheguei à doutrina de audiência. Em 86 eu cheguei na doutrina de audiência, no tempo de Surgate. Irmãos, foi muita luta dali para cá. Se eu disser que eu entendi a doutrina, pensa aquilo que o irmão Gervásio está falando, se eu disser que eu entendi a doutrina de audiência, logo que cheguei, eu não entendi nada. Não. Eu seria mentiroso se eu dissesse para os irmãos aqui que eu entendi alguma coisa. Eu passei anos e anos e anos estudando para poder entender um pouquinho da doutrina de audiência, e ainda não entendo perfeitamente a doutrina de audiência, porque eu estou num aprendizado, vocês. Mas a luta, meus irmãos, a luta é constante no dia a dia. O estudo dentro da Bíblia, o estudo dentro do livro do professor, meus irmãos, tem que ser constante na nossa vida, para que nós possamos compreender exatamente o que é que a doutrina nos diz e o que é que a doutrina de audiência nos pede. E o que a importância que nós temos que saber, meus irmãos. Eu quero agradecer os irmãos que estão nos escutando nesse momento e trazer também dos irmãos de Pinheirinho do Vale. Um abraço do irmão Dair, o irmão Elias, que é o presidente do ponto de pregação Emanuel. Um abraço do irmão Nelson, que também faz parte do Templo São João. Do irmão Lotar, do irmão Júlio Menezes de Fagundes, que também temos lá integrados, somos pregadores. Irmãos, o que a doutrina nos pede? Que nós entenda uma coisa: o porquê nós chegamos a esse corpo físico, o porquê fizemos parte dessa vida, meus irmãos. É isso que nós temos que compreender. Por que nós estamos nesse corpo físico hoje? Porque tudo depende de Deus e tudo nós pedimos a Deus. E nós pedimos para estar nesse corpo físico. Aquilo que o irmão estava falando há pouco. A luta, meus irmãos, o que Deus quer de nós, de cada um de nós? Deus, meus irmãos, quer que nós evoluamos espiritualmente. Porque a nossa vida não é essa aqui. A nossa vida é a vida verdadeira, a vida espiritual. E nós partimos daqui, saímos desse corpo físico e partimos trabalhando da mesma forma na vida do mundo espiritual. Nós não paramos de trabalhar. Né? Então é para isso que nós temos hoje, meus irmãos, nessas condições, que nós temos preso num corpo físico. O espírito não é preso. O espírito voa, vai, em segundos, é rápido. Né? Mas nós estamos presos nesse corpo físico e nós pedimos para estarmos nessas condições hoje. E nós temos que evoluir, porque, meus irmãos, a oportunidade Deus nos deu. Eu digo assim, eu cheguei na doutrina e estou tendo essa oportunidade de hoje eu estar como um pregador. Eu queria ser um pregador. Não, tudo depende de Deus. Deus é o nosso comandante. Então, nós temos que trabalhar dia a dia após dias, para poder compreender o que a doutrina nos diz e o que ela nos pede, meus irmãos, para todos nós. E trazermos, meus irmãos, dentro da doutrina de obediência a Deus, nós precisamos ter uma grande compreensão. Compreensão do quê? De muita humildade, meus irmãos.
Humildade, humildade, humildade. Aquilo que estava falando o irmão há pouco, meus irmãos, nós não podemos, daqui a pouco, nós chutar um para lá, nós chutar o outro para cá, né? Porque não nasceram dentro da doutrina de Deus, né? Eu não tive a oportunidade de nascer na doutrina de Deus. Nasci numa família fora da doutrina de Deus e toda a minha família é fora da doutrina. É só eu da família dentro da doutrina de Deus. Mas, meus caros irmãos, quando eu cheguei à doutrina, cheguei pela primeira vez, fui convidado para chegar, para ir, mas antes disso, meus caros irmãos, eu passava na frente. Os irmãos do Templo Sorgait talvez lembrem da Igreja Verde. A Igreja Verde, a Igrejinha Verde. Então eu me lembro que se fosse hoje, a gente passava na frente e aí a gente ia no centro espírita. Eu e um tio meu. Então eu passava na frente da Igrejinha Verde. Aí eu chegava na frente da Igrejinha Verde e eu dizia assim, mas um dia eu tenho que vir nessa igreja, né? Tá, e quando eu recebi o convite, em maio de 86, que eu recebi o convite, para ir lá assistir uma reunião. Tá? Eu pensei assim comigo na primeira, pensei assim, é na Igrejinha Verde. Tá? E cheguei na doutrina, quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, eu quero dizer a todos que eu sentia o cheiro de um perfume. Era o cheiro de um perfume e eu, naquela ocasião, eu não compreendia o que era. Não sabia. Eu pensava assim comigo que todo mundo usava o mesmo perfume, né? É importante, meus irmãos. E eu sentia aquele cheiro, era o cheiro de um perfume suave. Mas eu não dizia para isso, não dizia para aquilo, porque eu tinha a boca muito fechada. Eu não contava certas coisas. Mas tinha irmãos que era o pregador no tempo, o irmão João Paulo Santana, que ele observava. Cada um que chegava, ele observava, meus irmãos. E ele dizia nos outros que no dia de amanhã eu seria um pregador da doutrina. Ele dizia naquela época. Mas eu, sem saber nada, nenhum. Então eu cheguei no Templo Sorgait, eu fui chamado para ser instrutor do hino, primeira vez. Daí fui convidado para ser pregador. E eu levei 11 anos para assumir. Eu pedi um tempo, é um tempinho de 11 anos para assumir. Daí eu assumi quando foi aberto o ponto de pregação. A primeira vez foi aberto o ponto de pregação, quando eu assumi de pregador no Templo Sorgait. Aí, por uma coisa ou por outra, hoje eu faço parte do Templo São João e também no ponto de pregação Emanuel no Pinheirinho do Vale. Irmãos, diz aqui, eu trouxe uma mensagem aqui, Filipenses, que diz assim: a unidade cristã na luta, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. É isso que nós temos que fazer, meus queridos. A luta está travada entre construtor e destruidor. E nós temos, meus irmãos, que trabalhar, mas temos que trabalhar, cada um de nós trabalhar a nós mesmos. É a nossa mentalidade que nós temos que trabalhar, não é a mentalidade do irmão. Nós não podemos trabalhar a mentalidade do nosso irmão, nós temos que trabalhar a mentalidade nossa. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos ignorantes ainda. Muitos ignorantes. Nós temos erros. O pregador não tem erro. Não, nós somos errantes. O pregador é errante. Meus irmãos, o pregador não é mais do que o ouvinte. Talvez seja menos do que o ouvinte, o pregador. Paulo nos dá um exemplo, meus caros irmãos, que ele perseguiu a igreja de Deus. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, chega, fez assim e puxou ele. Mas o que nosso Senhor Jesus fez? Colocou um espinho na carne que era para ele não se exaltar. Lembre disso, meus caros irmãos. Então, meus caros irmãos, nós muitas vezes nós somos ignorantes e nós temos que trabalhar a nossa ignorância muitas vezes, tirar o nosso ego de nós mesmos, meus caros irmãos, e partir, meus caros irmãos, para essa luta. Eis o tempo da oportunidade. Deus prometeu a todos nós que ia dar um tempo bom. Será que não é esse tempo? Será que não é agora? Irmãos, temos algumas dificuldades para vir à igreja? Para vir ao templo? Não temos. Não temos.
Não temos dificuldade. Hoje nós temos moto, hoje nós temos carro, não é, irmãos? Né? Mas muitas vezes nós ficamos em casa, né? Mas Deus está nos dando a oportunidade, está aqui. É esse tempo, é o tempo bom. E nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está dando, para que nós evoluamos espiritualmente, nós busquemos o que nós podemos fazer hoje pela doutrina de obediência, meus irmãos. É cada um de nós buscar um irmão a mais, buscar um ali, buscar outro lá. Falar da doutrina para esses irmãos. É o que nós temos que fazer. Então, meus caros irmãos e irmãs em Cristo, eu quero deixar um abraço do fundo do meu coração a todos vocês. E também, meus caros irmãos, fazer um chamamento para todos vocês que compareçam também. Estamos esperando vocês, todos vocês, no ponto de pregação. Lá no ponto de pregação, irmã. A irmã Nilva não esteve lá, né? Não. Mas eu estou esperando você lá. O irmão Marcos já teve, né? Então, meus caros irmãos, eu vou esperar todos lá. Que vocês possam fazer presente, ver as nossas reuniões. Como é linda as nossas reuniões, meus caros irmãos, lá. É um local, meus caros irmãos, simples. Mas o irmão Gervásio está com várias reuniões, esteve lá com nós. É um lugar simples, mas é um lugar de muito amor e muita espiritualidade lá. O irmão Marcos é testemunho disso que já tem lá. E tem mais outros irmãos que estiveram lá também, a irmã Marina, que eu não vi mais ela, saudade da irmã Marina. Né? Ela esteve lá também. Então, irmãos, eu faço esse chamamento a todos. Vamos se unir, vamos buscar. Cada dia, vamos buscar cada vez mais. Vamos buscar esses irmãos que ainda têm um pouquinho de aquele. Vamos conversar, meus irmãos, vamos indo, vamos buscando, vamos puxando. Quem sabe no dia da manhã, meus irmãos, nós possamos estar todos juntos, porque somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo, nós somos todos irmãos. E é uma alegria muito grande, meus irmãos, eu vir do Pinheirinho e poder falar, deixar uma mensagem aqui para os irmãos. É uma alegria, como também é uma alegria eu poder ver vocês aqui, lá no ponto de pregação, e escutar uma mensagem de vocês. Isso é uma alegria muito grande. Irmãos, a maioria dos irmãos vieram de lá, né? Mas vamos para lá, vamos lá. A hora que for para lá, chega lá. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus mais uma vez, e agradecer a Deus pela presença de vocês. Temos bastantes irmãos aqui, graças a Deus, irmãos. A primeira vez que deixo uma mensagem no templo aqui em Santo André. Então, irmãos, eu estou emocionado, eu estou me segurando, estou nervoso, não é fácil, mas é chegar num púlpito, em qualquer lugar. Todo pregador, vocês não sabem disso, que não é fácil, né, chegar. Mas, como as palavras não são nossas, né? As palavras não são nossas, são do Cristo em nós, da mente do Cristo em cada um de nós. Então, por isso nós temos palavras para dizer aos irmãos, senão nós não tínhamos palavra. Irmãos, agradeço a Deus, deixo um abraço apertado a todos vocês, e que Deus esteja conosco, agora e para sempre. Amém. Passa a palavra, irmã. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor permaneça entre nós. E como os irmãos já disseram, realmente é uma alegria muito grande quando nos reunimos para falar, meditar e refletir sobre a doutrina. E quanto aos pregadores, nós temos que ter uma compreensão espiritual, porque na verdade todos nós somos pregadores, porque a nossa vivência, a prática da doutrina é no nosso dia a dia. Então não é porque o púlpito me faz pregadora. A doutrina é vivência, e é nessa vivência que eu também prego a doutrina, porque nós somos observados pelo mundo. E se eu nasci na família que nasci, seja da obediência ou não,
Isso é um plano de Deus, um plano perfeito. E a partir do momento que eu questiono isso, eu deixo, meus irmãos, de vivenciar isso espiritualmente. Porque eu estou questionando. Nós não afirmamos que Deus é perfeito? O seu plano é perfeito? Quem somos nós para questionar ou duvidar? Porque Deus, além de nos chamar, Ele nos ordena a estar aqui. Como o irmão disse, todos nós que subimos ao púlpito, nós trememos, mas nós temos certeza do amparo de Deus. Nós temos certeza que não é porque a Nível, o Gervásio sabe, não, é porque nós somos vasos. Aqui, feliz do irmão que está sentado aí, da irmã, que não nos vê humanamente falando, que não vê a Nível, não vê o Marco, não vê a irmã Rosa, não. Recebam a mensagem do Cristo. Isso é transformação, isso é elevação espiritual, que é o que nós buscamos na nossa vida, a partir do momento que nós estamos despertos para essa obediência pela vontade de Deus. Eu compartilho com os irmãos, eu preparei também um teminha, né, como a gente sempre fala, uma reflexão do disco que nós vamos falando, e pela graça de Deus, a inspiração de Cristo é tão perfeita que vem complementar, não é complementar, vem acrescentar para mais uma reflexão espiritual. Na página 172, nas duas grandes leis espirituais, o professor Júlio Gatti, o professor Júlio Gatti nos diz assim: como pode discernir o homem material sobre o que não está ao alcance da sua consciência, visto que carece dos sentidos espirituais? A inversa, todo aquele que desenvolveu os superiores sentidos do espírito, seguindo a ciência do Cristo, tem novos e amplíssimos horizontes para estudar e compreender, porque a sua consciência renovada ultrapassou os limites da natureza. Que é exatamente isso que o irmão Gervásio falava no início: renovação, renascimento. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa luta pela nossa evolução espiritual é com o nosso ego, é com a nossa consciência material, que não quer se deixar silenciar, ela não quer deixar de existir. E pesquisando sobre esses questionamentos, eu fiz uma reflexão que diz assim, resumidamente: o ego usa de argumentos para tapar, camuflar o despertar para a consciência superior. E o que ele usa? A ignorância. Ele quer que nos mantenhamos no desconhecimento. Não nos estimula a estudar, a aprender, a compreender. Porque ele sabe que com o verdadeiro conhecimento espiritual vai deixar de existir. Vai acontecer a transformação, a evolução. A afeição material. Ele nos diz que os nossos bens são nossos, porque merecemos e somente com eles seremos felizes. É com esse apego material que ele se alimenta. Medo. Ele se fortalece no plano da matéria e possui medo de circunstâncias que ele sabe que corre o perigo de perder o poder que acredita possuir, o controle de todas as coisas. Egoísmo. O ego só pensa nele, no eu material. Então, meus irmãos, com o despertar da consciência crística no nosso interno, nós transformamos essas características de ignorância, apego, medo e egoísmo em virtudes espirituais, que serão, dentro da doutrina da obediência a Deus, nos seus fundamentos de obediência e negação, em conhecimento, discernimento, fé e amor. Medo, fé, eu já falei anteriormente em outras pregações. Quanto menor a nossa fé, maior o medo. Quanto menor o nosso medo, maior é a nossa fé. A ideia de posse é responsável pelo sofrimento humano, porque não tem controle sobre as coisas. Toda a sensação de perda
vem da falsa sensação de posse. E tudo isso, meus irmãos, só nos libertaremos desses pensamentos materiais à medida que vamos alimentando essa luz que existe em todos nós. Tirando o véu, é o Cristo. Nós que já estamos despertos, temos que buscar viver essa transformação para alcançarmos a nossa evolução espiritual, que nós já sabemos não dá saltos, mas tem sim que acontecer e começar no nosso interno. Enquanto tivermos perdendo tempo de nos justificar perante o mundo sobre as nossas transformações, de buscar as coisas espirituais em primeiro lugar, isso não sendo fácil para nós, é mais ainda difícil para aqueles que estão à nossa volta, mas nós temos que estar vigilantes, perseverantes, porque Deus é Pai de amor e misericórdia, que nos ampara sempre. Aqueles que verdadeiramente buscam obedecer, amar, sempre dos seus santos mandamentos e estatutos, e não como convém, conforme nossa consciência material nos faz acreditar. É exatamente isso que nós falávamos anteriormente. É querer dar, o homem material quer dar a sua compreensão material para as coisas espirituais. E isso ele não vai alcançar. E nós temos que estar vigilantes, porque nós não estamos aqui para agradar a homens, e sim para obedecer a Deus. A mente material gradativamente é substituída pela mente iluminada de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Acaso não sabeis que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus, e que não sois de vós mesmos? Coríntios 1, 6 a 19. Essas santas palavras não são dirigidas a todos indistintamente, como geralmente se crê, mas exclusivamente aos que estão na lei de Cristo, na qual chegamos a esse estado de consciência superior que nos faz ver que não somos nossos. É o Espírito do Cristo em nós, que pela obediência vive em nós, o que limpa nossas consciências das obras mortas, quando vivíamos na lei de liberdade, e assim, justificando-se Cristo em nós, servimos ao Deus vivo no Espírito. Duas grandes leis espirituais, página 144. Então disse: eis-me aqui, para que faça, ó Deus, tua vontade. Retiro o primeiro para estabelecer o postreiro. Hebreus 10 e 9. E muito é falado, né, meus irmãos, sobre a intuição. Mas nós não estamos falando da intuição humana, que é aquele palpite, aquele pitaquinho sem a menor importância que vem de uma coisa material. Nós estamos falando de uma intuição crística, que é a voz do Cristo no nosso interno, quando estamos em verdadeira harmonia com a vontade de Deus. E Ele em nós realiza a sua perfeita e agradável vontade, onde ouvimos a voz do silêncio. E essa intuição, meus irmãos, eu acredito que muitos que não nasceram na doutrina sentiram nos seus corações, a seu tempo, ao tempo de Deus, dentro do seu plano perfeito. E como ele cita no tema Luz, diz assim: o que obedece voluntariamente à vontade de Deus, converte-se algumas vezes em segundos à sua vontade, imediatamente dentro dos limites de uma grande lei oculta que lhe protegerá. Sua vida mudará totalmente, porque começa a verdadeira vida. Sua evolução mental lhe preparará a senda da felicidade eterna. Desperta então a consciência crística, a consciência superior. O eu, com letra maiúscula, no mental. Chega-se a possuir o que não seria possível conseguir com todo o ouro do mundo: a tranquilidade de consciência. A vida será vista sobre dois aspectos, unidos por um só nexo: o do mundo e o de Deus. A grande lei oculta jamais a abandonará, por mais que as aparências demonstrem o contrário.
A luz irá aumentando. O espírito humano ficará substanciado em espírito divino. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Marcos 13:13. Depois de ouvir, verá, entrando no grande caminho do conhecimento, o único que conduz meta o mais rápido possível, até onde convergem todos os caminhos, o que seguiu Gautama, o Buda, Jesus o Cristo e muitos outros sóis de diferentes magnitudes, divinos reflexos de grande sol universal. Ouvir-se-á a voz do silêncio. Amados irmãos em Cristo, para que isso se realize, nós temos que praticar. Sem a prática verdadeira, um total reconhecimento que é o Cristo, o Espírito Santo de Deus, que em nós realiza todas as coisas que estão em harmonia com a perfeita e agradável vontade, dentro dos seus santos mandamentos e estatutos. Ou seremos meros ouvidores e roubadores da glória de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, já temos o despertar de que tudo está interligado. Conhecimento, sabedoria, discernimento, prática, perseverança. E Deus, Pai de amor, nos mostra todos os meios de seguirmos no caminho da verdade, para alcançarmos a unificação. Se temos um longo caminho pela frente, Deus o sabe, pois nele resiste todas as coisas, e dentro do seu plano perfeito, tudo está certo. Mas temos que agir, não podemos ser mornos, pois como sabemos, temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Que possamos, irmãos, estar cada vez mais fortalecidos nessa verdade, que possamos nos sentir firmes, alimentados cada vez mais. Mas como disse os irmãos anteriormente, é preciso esforços tenazes. E isto inclui estudo, participação, a vivência de cada um. Isso isso é interno, vai refletir nos nossos atos. Nós não devemos satisfações a homens, mas tomar a Deus que cheguemos no momento em que possamos compartilhar uma reunião assim, sem termos a necessidade de nos apresentar diferentes templos, que sejamos uma só igreja, sejamos um só corpo, porque a cabeça é o Cristo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela alegria de estar com os irmãos, por esses momentos de reflexão, porque, como a gente disse, o trabalho de pregação é mais um momento também de estudo que a gente tem que se aprofundar, porque por sermos pregadores não nos faz, como disse o irmão, maior ou menor. Nós somos servos do Senhor, e se estamos aqui é porque somos ordenados. Eu dou graças a Deus e devolvo a palavra para o irmão Gervásio, pela vontade de Deus. Graças a Deus, né? Por tudo que a gente ouviu. Tinha um irmão no passado que nesse momento ele diria assim: pode levantar e ir embora. Já ouvido o que tinha que ouvir para hoje. Então, graças a Deus por tudo que já foi falado aqui, porque olha, graças a Deus pela inspiração, né, dele mesmo, do Cristo, em cada um dos irmãos, para que a gente possa entregar a mensagem dentro daquilo que ele tem ordenado para essa reunião de hoje. Graças a Deus por cada um dos irmãos e irmãs que está aqui presente, que tinham que estar aqui hoje, para aqueles que estão nos assistindo agora ao vivo, vão assistir depois a posteriori. Graças a Deus por tudo. Ouvindo o depoimento do irmão Heleno, a gente lembra, né? Que perfume será que era aquele que ele sentia, né? Fiquei pensando, ele estava falando chegava no tempo e ficava pensando, será que todo mundo usa o mesmo perfume, né? No modo simples dele, daquela manifestação, daquela revelação que ele sentia. Mas será que todos os irmãos usam o mesmo perfume? O que será que é isso, né? Se é para a gente meditar, para a gente pensar, porque o tesouro da doutrina da obediência a Deus, ele suplanta qualquer coisa, suplanta todas as coisas do mundo físico, do mundo material. E a palavra fala em cheiro suave, né? A Bíblia é um fardo leve, com cheiro suave, com aroma suave. Quem sabe não era isso, né? Que esse irmão com certeza estava sentindo, que depois, muitos anos depois de receber um convite, 11 anos depois, né? Acabou vindo também se somar
aos irmãos que também entregam mensagem. Quem sabe a gente esteja hoje falando para algum irmão, para alguma pessoa que esteja aqui no templo hoje, também tenha sido chamado por Deus. Quem sabe a gente esteja falando para alguém que está nos assistindo pelo canal da Obediência, que também tenha sido chamado por Deus. Mas foi dito aqui, não é amanhã, a hora é agora, a oportunidade é hoje. Vamos, pela vontade de Deus, fazer a nossa parte, para que esse Cristo possa agir em nós, para que esse Cristo possa operar em nós o que tem que ser operado. Aqui também agradecendo a presença de todos os irmãos, né? Vendo aqui o irmão Marina, o irmão Rosângela, que já fazia um tempo que não vinham, sejam sempre muito bem-vindos. A irmã Júlia, que voltou de viagem, né? Passou uns dias fora, uns meses fora, agora está de volta de novo, graças a Deus. Como é bom rever todos os irmãos, todas as irmãs aqui presentes. Lembrando do João Batista, que também está aqui hoje pela primeira vez, no Templo Santo André, que foi o motorista, né? Que trouxe aí o irmão Guilherme e a irmã Rosa para estarem conosco aqui. Que nós possamos, cada um da sua maneira, buscando, lendo, estudando, meditando, orando, dobrando o joelho, que nós possamos seguir avançando nesse caminho da evolução espiritual, para arrancar de nós, pela vontade de Deus, a ignorância, como foi falado, o apego, a ideia de posse, que a gente possa se libertar do terror, se ainda está isso em ti, que a gente possa se libertar do terror e do medo, do desconhecido, que a gente possa suprimir o ego, o umbigo, a minha vontade humana, para que possa habitar em nós a vontade superior do Cristo, para que possa sair de nós o egoísmo, para que possa sair de nós o eu inferior e possa habitar em nós o eu superior, que é a vontade de Deus. E aí sim, fazendo um arremate do que foi dito, nós estaremos dando passos com segurança, com a fé que foi falada no começo pela irmã Lourdes. Nós estaremos dando passos no caminho dessa intuição espiritual, para despertar em nós essa voz do silêncio maravilhosa. Pode parecer paradoxal, né? Como é que o silêncio pode ter voz, né? Medita nisso. A voz do silêncio, que vai nos fazer despertar em nós a voz do Cristo, a voz da consciência crística em nós, e também despertando a tranquilidade de consciência. Quem de nós não quer essa tranquilidade de consciência? Graças a Deus já chegamos na doutrina. E de novo, não interessa se você nasceu em lar cristão de obediência a Deus, ou se você foi chamado depois à obediência a Deus, mas é preciso nascer de novo para a obediência a Deus, nascer de novo para esse mundo espiritual maravilhoso. O nascer de novo não é material, não é uma ligação de sangue. O nascer de novo é espiritual, é estar antenado, é estar pela vontade de Deus para essa riqueza incomensurável que é a doutrina da obediência a Deus. E daí, meus irmãos, não importa se você está aqui em Portão do Templo Santo André, se você está em outro município do estado do Rio Grande do Sul ou do Brasil, não importa se você está em outro país, Moçambique, sabe-se lá onde, não importa. Se você é rico, se você é pobre, se você tem mais, tem menos, se você tem carro, não tem carro, se tem bicicleta, se você anda a pé, se você não tem nada, se você passa dificuldade, passa até fome talvez, abraça a obediência, porque a obediência transforma as nossas vidas, transforma muito, graças a Deus. Quero aproveitar aqui rapidamente para avisar a igreja, próxima reunião dia 15 de fevereiro, aqui no Templo Santo André, nós haveremos de estar apresentando a irmãzinha Eloá, a passar pelo aquilo que os irmãos chamam de batizado, né? Ela é filha do irmão Fernando Zenon e da Luana Grade de Capela de Santana, estará sendo apresentada aqui no templo para receber o nome cristão aqui com a Irmandade. Também trazer uma boa nova para os irmãos desta comunidade. Deus tem preparado de uma forma sobrenatural o recomeço do trabalho da doutrina em General Câmara, que possivelmente os irmãos estão trabalhando lá. Falei com a irmã Nena hoje, possivelmente haverá de ser no mês de março, em data a ser confirmada agora durante o mês de fevereiro. Então, assim que a gente tem essa data, a gente vai compartilhar a igreja, ou na próxima reunião dia 15, ou se essa decisão de data venha depois do dia 15, através do grupo da igreja no WhatsApp. Então, uma excelente notícia que chega de General Câmara. Também lembrando aos irmãos, lembrem de orar pelos pedidos de oração que chegaram
pela vontade de Deus, para João Elias dos Reis, Mimosa e família de Palmitinho, para o Luiz Luz de Novo Hamburgo, questões de saúde, para a irmã Nelly Barcelos, o esposo lá da Iri e família, de Capela de Santana, a irmã Rejane da Silva de Palmitinho, o irmão Paulo Aires, que acho que andou se quebrando, né? Acho que estava com dificuldades aí, ósseas. Lembro de orar pelo irmão Paulo Aires de Palmitinho também. De Viamão pelo irmão Ney e família. E também não é demais pedir pelo irmão Alceu, que está meio ruim ainda, né? Não, o nosso zelador não está conseguindo vir neste momento ainda nos ajudar nas questões do tempo, está de folga por um período, né? Para poder, pela vontade de Deus, se recuperar. Lembro de orar pelo irmão Alceu, pela irmã Jacira, pela irmã Cecília também. E vamos orar por todos, né? Que o nosso dever, enquanto cristãos, é orar por todos nós, a família da fé, os domésticos da fé, como diz a palavra de Deus, mas também que a gente lembre de orar por todos, de toda parte, que aonde quer que estejam, dobram o joelho e se esforçam para fazer, cumprir, pela vontade de Deus, a vontade de Deus em nós, na vida prática, como a irmã Nívia falou. Peço que os irmãos se ponham de pé, para a gente fazer o nosso final. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas, e todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Pai, por teus instrutores, pedindo que fale na boca deles, dando a eles tudo aquilo que for necessário, para que com a tua sabedoria, para que com o teu conhecimento se multiplique a pregação do Evangelho do Reino, e este conhecimento chegue a todos que estão inscritos no livro da vida. Fortifique, Senhor, as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra, e mandes novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. Conceda-nos, Pai, o dom da fé e o dom das obras, para que possamos seguir todos nós, não somente os que pregam, que são usados por Ti para entregar a mensagem, mas todos nós também, nós que ouvimos, para continuarmos trabalhando em bem da Tua obra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os siglos dos siglos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, os presentes ou os ausentes, por todos os lugares onde se encontrem fazendo a sua santa vontade e invocando o seu Santo Espírito. Te pedimos por aqueles que se acham enfermos, Senhor, tanto espiritual quanto materialmente, aqueles que pedem por sua saúde, que o Senhor ampare, melhore e os cure, se assim for da tua santa vontade. Fortifique todos os membros deste corpo, Senhor. Te pedimos também pelos irmãos que viajam, para que possam ir e vir sem nenhum impedimento. Por todos os nossos parentes segundo a carne, Pai. Por todos os governos da terra, especialmente pelos governos do Brasil, pelos homens postos em cargos de dignidade, para que governem e trabalhem com justiça e equidade, e haja paz entre todos nós. E havendo paz, que possamos ter tempo favorável para arregaçar as mangas pela vontade de Deus e levar adiante o Teu Evangelho a toda parte onde Tu quer que ele chegue. E também te pedimos pelo rebanho desta localidade, do Templo Santo André, como também das demais comunidades, as presentes ou ausentes de toda parte, que obedecem a Deus. Proteja e ampare, Senhor, livrando-nos a nós todos das ciladas do inimigo. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os siglos dos siglos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, o perdão, e os que puderem ajoelhar a vez, te pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, rebeldias ou desobediências, quer consciente ou inconscientemente, que nós tenhamos praticado. O Senhor é poderoso, Pai, para nos perdoar e para nos reconduzir de novo no seu santo caminho. Nos dê, Pai, da sua inteligência, do seu amor infinito, da sua bondade, para que nós possamos voltar a trilhar pelos passos do nosso santo e divino, maior de todos os enviados, nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Que possamos, Senhor, seguir essas pisadas no caminho da santa obediência a Deus, que de degrau em degrau nos leva até o caminho de volta à casa paterna.
Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos que afaste de nós tudo aquilo que o Senhor sabe que não convém, tanto espiritual quanto materialmente. Afasta de nós, Senhor, a inveja, a raiva, o ódio, a faleria. Afasta de nós qualquer sentimento que não seja brotado de Ti, Pai. Qualquer sentimento que venha do eu inferior. Mata, Senhor, aniquila o eu inferior para que possa habitar em nós a Tua vontade, para que possa habitar o eu superior, o Cristo em nós, para que nós possamos, como o apóstolo Paulo dizia, vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Inspira-nos, ensina-nos, Pai, a viver como o apóstolo Paulo vivia. Nos dê essa inspiração que brota de Ti, Senhor, para levar adiante no meu dia a dia, lá onde eu moro, lá onde eu vou no meu dia a dia, para eu ser luz dentro de uma geração de trevas que talvez nem acredite em Ti, Senhor, mas que eles possam ver algo diferente na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, para que através deste testemunho, daquilo que é nossa vida lá fora, eles sintam, percebam algo diferente em nós, e a seu tempo, Senhor. Faça despertar todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, que através desse Cristo que mora em nós, possa despertar também essa fagulha crística neles, para que no devido tempo também possa estar conosco, caminhando nesse caminho de evolução espiritual. Pedimos, Pai, que o Senhor nos livre das pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós, Senhor, as tormentas de chuva, de pedra, de vento. Livra de nós as guerras, as revoluções, as epidemias, as secas, as pestes, as inundações. Livra de nós, Senhor, todos os temporais espirituais e materiais que o Senhor sabe que não convém, para que só nos acompanhe o Senhor e os seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo chegaram até a Ti. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. De pé, para a luz. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, pela vontade de Deus. Agradecendo esse pequeno jovem que está passando a coleta, né? Pedrinho, né? Isso. Aí trabalhando já de pequeno, ajudando a igreja do Senhor, ajudando o Templo Santo André. Esse é o momento então que a gente chama de compartilhar. Se algum irmão quiser fazer uso da palavra, irmão ou irmã quiser dar o seu testemunho, fazer o seu agradecimento, pode fazer a partir de agora, pela vontade de Deus, o uso da palavra. Irmão João. Eu queria falar, testemunhar, confirmar, por referência ao renascimento que foi falado, os irmãos que estavam no culto hoje, aqui, mais as outras duas, que não nasceram na obediência. Eu também, comigo aconteceu, eu também nasci na lei de verdade, mas foram nascidos na lei de verdade, que nem eu. Ao encontrar a obediência, foi renascido em espírito. Isso é o que mais valeu, o renascimento em espírito, dali para frente. Então, é irmão ou tanto igual ou mais que qualquer um, não tem mínima diferença quem é nascido no espírito ou quem nasceu de sangue. Porque conheço muitos que nasceram de sangue e deu para lá. Então, a salvação está naqueles que perseverarem até o fim. A primeira reunião que eu assisti foi em 58. 1958. 58, a primeira reunião que eu assisti. E dali para adiante eu passei a frequentar todas que era possível.
E tudo aquilo que eu tive como certo, anteriormente eu considerei como errado e estou seguindo a obediência até hoje. Entendeu? Para mim é o caminho. Para quem quiser também é o caminho. Graças a Deus. Completando as palavras do irmão João, o apóstolo Paulo fala numa passagem, né, que tudo aquilo que ele conheceu do mundo, tudo aquilo que ele viveu do mundo até ser chamado por Cristo, ele reputava, ele considerava como esterco. Esterco, olha que palavra forte. Porque a partir do momento que ele foi chamado, ele passou a entrar e conheceu a verdadeira vida. Então o que tinha dali para trás era estrume. É forte, João? Era esterco. Então que a gente tenha isso muito claro nas nossas vidas. A doutrina é realmente o maior tesouro que poderia ter chegado até nós. Mais algum irmão, irmão em Cristo? Irmão Irene? Irmão, na hora que o irmão estava falando ali, ele mostrou-se como se fosse um sol ali. E daí quase que ia passando por despercebido. Despercebido? Não, não é nada. Aí me mostrou de novo aquele sol e um circo mais claro em roda daquele sol. Daí eu olhei, vi por duas vezes. Daí depois eu tirei o olhar e olhei de novo, ficou lilás todo o lado do culto. Então, entrego em nome de Deus. Graças a Deus, a gente se emociona a falar, como o irmão Irene está emocionado agora. A revelação é sempre de forma íntima e sempre muito impactante, graças a Deus. Irmão, é uma emoção muito grande para mim em estar hoje dentro da doutrina, fazer parte da doutrina de obediência. Então a alegria é imensa e isso reflete no coração, no meu coração, porque é uma alegria muito grande eu estar aqui. Eu queria tanto estar aqui. Eu assisti às reuniões, muitas vezes eu não boto nada nas reuniões, mas eu estou de olho nas reuniões. Então eu queria muito estar aqui. Hoje, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu estar aqui. Então eu quero agradecer por tudo, pela nossa viagem, pelos irmãos que oraram por nós, ficaram orando por nós, e os irmãos daqui também que oraram por nós, por essa viagem, que nós fizemos uma viagem muito especial, maravilhosa, e que graças a Deus nós possa levar para lá mais conhecimento, né? Porque a gente traz conhecimento, mas a gente leva conhecimento, e como é bom ouvir, né? É uma satisfação muito grande ouvir também os irmãos, as mensagens, porque se nós sabemos hoje que as mensagens não são nossas, as mensagens são do Cristo em cada um de nós, e que nós palavras nós não temos, né? Então eu quero agradecer mais uma vez, e que Deus nos ampare e nos proteja a todos nós nesse momento. Graças a Deus. Eu vou levantar Irmã Rosa. agradecer muito a Deus por poder estar aqui. Era um sonho que hoje Deus me deu a oportunidade de realizar. Tinha vontade de estar nessa comunidade um dia, graças a Deus hoje conseguimos. Não é porque não se apresentou dificuldades, não se apresentou empecilhos durante a semana, e vamos, não vamos, e a gente sempre firme, vamos. Graças a Deus conseguimos vir, viemos tranquilos e vamos voltar. Graças a Deus, amém. Vamos seguir em oração pelo retorno dos irmãos em segurança para Plínio do Vale, para casa. Mais alguma irmã? Bom, eu quero agradecer a Deus, né? E a todos os irmãos que oraram por mim, que graças a Deus, que eu estava sentindo, alguns irmãos sabem, eu tive 2 infecções no olho, num período bem curto. E daí vem todas as outras consequências, porque eu tenho problema no olho, mas graças a Deus, passou também. Já foi embora essa infecção no olho, graças a Deus. A fé, nós temos que pedir com fé. Deus sabe todas as coisas que nós precisamos, mas sempre a palavra de Deus orienta que a gente bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Nós precisamos pedir. É coisa material, é a saúde, é isso, é aquilo. Não interessa, nós precisamos pedir, dobrar o joelho e pedir com fé. E se a gente sentir em algum momento não estar tão fortalecido assim, lembra de pedir para o irmão orar. Pede para a igreja orar, porque com a oração de uma pessoa, às vezes a gente está fraquejando um pouquinho, a comunidade entra junto e dá um suporte, e graças a Deus por isso. Irmã Rosa. Pequeno, mas para mim foi grande. A gente estava naquele vem, não vem viajar, e amanhecer quinta-feira de manhã, eu tenho sempre vários problemas de saúde, e eu comecei com uma dor imitante uma dor de ouvido no clarear do dia. Aquilo me doía, me ferrava, e eu pensava, meu Deus, será que vai começar um problema e eu não vou poder viajar?
E daí eu comecei a dizer assim: Senhor, Deus, pela tua vontade, essa dor vai embora. Pela tua vontade, essa dor vai embora. Eu repeti isso ali meio cochilando e eu repeti aquilo mentalmente. Graças a Deus eu levantei, a tal de dor sumiu, eu nunca mais senti. Desde aquele dia, sumiu. Graças Sumiu a assim. Deus. Oh, Deus tremendo aí. Graças a Deus. E Gervásio, Irmã Maria. eu quero agradecer a Deus que na última reunião eu pedi oração, porque eu estava com muita dor na perna e inchava o joelho desde antes do finalzinho do ano ali começou. Dia 27 de dezembro começou aquela dor, inchar a perna e era muita dor mesmo. Na parte da tarde era só com gelo, assim. Daí eu pedi oração naqueles 15 dias hoje, né? Faz a última reunião. E na quarta eu fui numa médica que eu já tinha consulta agendada, né? Então ela só olhou pra minha perna, me deu um medicamento assim que foi pela vontade de Deus, porque não tinha um exame, não tinha nada. E ela me deu um remédio que no outro dia que eu comecei a tomar, naquele dia de noite, no outro dia já estava melhor, desinchou, não tenho mais dor, estou tomando remédio, vou fazer os exames que ela pediu, porque estão agendados, mas vou fazer só por fazer, porque não tem mais nada na perna. Graças a E eu Deus. dou graças a Deus que foi uma coisa assim, tudo é por Deus, mas essa foi assim, sabe, sem nenhum exame, olhou a minha perna e deu remédio. Não, isso aí, tu não tem nada no joelho, isso é das varizes, porque eu tenho as varizes. E me deu um medicamento que é para circulação do sangue. Isso Terminou mesmo. tudo, mas foi tudo inspirado por Deus. Não foi uma coisa da médica ali, tenho certeza que não, porque não tem como, né, olhar assim, sem um exame. Então eu tenho certeza que foi pela vontade de Deus. Graças a Deus, irmã Maria. Graças a Deus. Deus realmente é sobrenatural, né? Foi assim, E é prudente a irmã, porque se o médico pede que faça alguns exames, não é porque a gente é. Eu vou falar uma outra coisa importante, ó. Não é porque a gente é irmão da obediência a Deus, que a gente seja, que a gente tenha fé e confie na fé do Cristo interior e do Cristo nos irmãos, que a gente não vai ser prudente para ir ao médico fazer um exame, Deus deu inteligência ao homem, aos homens, para que desenvolvesse a medicina e tantos equipamentos que existem hoje. Então, a prudência também exige que a gente faça o que a irmã está fazendo. Vai, faz o exame, mas se Deus quiser não vai aparecer nada mesmo. Não vai, eu tenho certeza que não, mas eu vou fazer igual, porque ela disse assim, faz os exames que a gente vai ver se precisa só o tratamento ou precisa fazer algum procedimento. E eu tenho certeza que só com esse medicamento eu já estou curada. Que é Deus, né? Esse medicamento foi enviado. Deus é o médico dos médicos, isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguma irmã ou irmão? Irmão Marco? Agradeço a Deus por estar presente, sempre é uma alegria estar conforme a irmã Nívia em todos os tempos. Né? É realmente muito bom rever os irmãos e também, pela vontade de Deus, alcancei a ver uma luzinha brilhante, aquela que aparece de vez em quando, um brilhante bem intenso atrás da cortina, graças a Deus. Graças a Deus. Se você está sentindo no coração o desejo de falar, levante e fale. Dá tempo ainda. Mais algum irmão, irmã? Então, em virtude do silêncio, peço que os irmãos se ponham de pé para nós encerrarmos a nossa reunião. Após o encerramento da reunião, permaneça um pouquinho sentado no seu lugar, que a gente tem uma convocação da diretoria administrativa. Então, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela confirmação da Tua Palavra, Pai, que nós temos dobrado os joelhos a Ti, Senhor, submetido a todo o nosso corpo físico a esse que é a cabeça do corpo, que é o Cristo. Que o Senhor continue nos inspirando o querer e o fazer. Que o Senhor continue nos dando a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, para que a gente efetivamente, como já foi dito hoje, possamos continuar sendo luz lá fora, lá onde o Senhor tem nos levado, nas pessoas que o Senhor tem colocado como companheiros de jornada. Que o Senhor nos dê a palavra certa quando é necessário falar alguma coisa da Tua doutrina. Que o Senhor nos dê a palavra certa quando é preciso levar o consolo a alguém que chora. Que o Senhor nos dê a palavra certa quando alguém está desesperado lá, que a gente possa levar um abraço, um carinho, um afago,
que o mundo da Lei de Liberdade está tão carente dessas coisas, mas desperta em nós, Senhor, este olhar para que nós possamos te servir lá fora, no meio das pessoas da Lei de Liberdade. E quem sabe, Senhor, deste modo, com esta atuação tua em nós, não é de nós mesmos, mas é tua em nós, com essa atuação tua em nós, quem sabe a gente possa servir de vaso para salvar mais alguns, se assim for da tua santa vontade. Despeça-nos em paz e tranquilidade, leva-nos de volta em segurança aos nossos lares. E agora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada essa reunião de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém.